Meus queridos, nós havíamos falado no ano passado sobre a incorporação do HGLG. E tínhamos aventado sobre o que seria da Assembleia e quais seriam as vantagens para os cotistas do PAT-L, para o cotista do LVBI e para o cotista do HGLG. Para você que não assistiu esse vídeo, é muito importante que você assista, principalmente se você tem um desses fundos na sua carteira. E se você não tiver um desses fundos na sua carteira, também é importante que você assista esse vídeo, porque eu vou te mostrar algumas oportunidades que podem fazer sentido para você. Então, há exatamente 4 semanas atrás, a gente falou sobre esse fato relevante que tinha saído do HGLG, e o resultado dessa assembleia sairia no dia 30/12. Meus amigos, saiu já esse resultado e vi poucas pessoas falando sobre isso, na verdade não consegui encontrar. E será que as pessoas não falaram sobre isso porque esqueceram ou porque não tem vantagem? Eu vou abrir o jogo aqui com você, fiz todas as contas, montei planilha, vou inclusive disponibilizar essa planilha para vocês no final, para você mesmo fazer suas contas e ver se faz sentido para você ou não. Para isso, o que eu fiz? Entrei na Word, aqui a gente consegue entrar na parte de relatórios, e aí no portal de relatórios eu baixei os últimos fatos relevantes, tanto do PAT-L, quanto do LVBI, quanto do HGLG. Então fui no HGLG primeiro, e aqui saiu o fato relevante, se liga. Foram aprovadas sem ressalvas, e eu pensei que ia ter ressalva no do PAT-L, né? Não teve. Foram aprovadas sem ressalvas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária vai pedir que você, cotista, vote. Inclusive te ensinei a votar lá naquele vídeo há 4 semanas atrás, e se você não votar, não tem penalidade nenhuma para você, tá? É interessante que você vote para você ajudar as decisões do fundo, mas se não votar também não tem problema nenhum. E aí, a aprovação da Assembleia deliberou o quê? Aprovou a incorporação do LVBI, então já foi aprovada a incorporação do LVBI. Vamos ver o que isso aqui impacta. Foi aprovado a aquisição dos imóveis detidos pelo PAT-L e foi aprovada também a incorporação daqueles outros 2 fundos menores, né? O FI Aracaju e a incorporação dos FIs Brookfield, que esse aqui não tem como a gente movimentar não. O que a gente pode fazer conta para ver se a gente consegue ganhar dinheiro é no LVBI ou no PAT-L, beleza? Dito isso, aqui no próprio fato relevante do HGLG ele fala, ó, confirmando os aspectos positivos das operações, foram também aprovadas nas respectivas assembleias dos cotistas o LVBI e o PAT-L. Ou seja, também saiu a assembleia, porque não basta só os cotistas do HGLG concordar, né? Os cotistas do LVBI também tem que concordar e os cotistas do PAT-L também tem que concordar. E aí, se a gente olha aqui no fato relevante do LVBI, olha lá o que saiu, ó. Todos no mesmo dia, tá? No dia 30 de dezembro, aqui também no dia 30 de dezembro, e aqui também no PAT-L, não foi dia 30 de dezembro, foi dia 2 de janeiro fazer aquele suspensezinho, né? Então, no LVBI, olha lá, aprovação da Assembleia, onde há a incorporação do fundo Pátria Logística, que é o LVBI, né? E embaixo aqui ele cita, ó, a incorporação está sujeita à manifestação favorável da CVM acerca da possibilidade de dispensa do reembolso das cotas dos cotistas dissidentes, que se abstiveram ou não compareceram na Assembleia conforme previsto. Inclusive, isso foi algo que eu expliquei no vídeo passado. Ia ter gente que não ia votar, ia ter gente que ia votar contrário. Só que se 80% votar positivo, por exemplo, os outros 20%, o que nós vamos fazer com os outros 20%? Foi justamente essa cláusula lá da Assembleia que foi feita para votação e decidir. Então, esses 20% que não compareceram ou que votaram ao contrário, né, do que a maioria votou, eles poderiam, teoricamente, se não tivesse essa cláusula, solicitar o reembolso. Mas o LVBI e o HGLG entraram já com a cláusula aí para poder, no caso de dissidentes, não ter a necessidade de fazer o reembolso. Ele receber cotas igual aos outros. E aí, qualquer coisa, se ele quiser, depois ele vende isso ao mercado. Eu expliquei bem bonitinho isso lá no outro vídeo. Se você, por exemplo, foi um dos cotistas do LVBI ou do HGLG que votou contrário, você vai entender lá o que vai acontecer. Eu não vejo sentido você ter votado contrário isso aqui, né? Porque é muito benéfico para tanto o HGLG quanto para o LVBI. Não vejo motivos de votar negativo. Inclusive, eu deixei minhas opiniões lá no outro vídeo do que o HGLG poderia ter feito de melhor nessa negociação. Mas vamos continuar aqui. No caso do Pátria Logística, ele soltou o seguinte, ó, foi aprovado, sem ressalvas, a dissolução e liquidação do fundo, mediante a prévia alienação total dos imóveis. Alienação é venda, tá? Então, ele falou assim, ó, nós aprovamos a dissolução e liquidação do fundo, ou seja, o Pátria Logística vai deixar de existir, assim como o LVBI. Incorporação já quer dizer que vai deixar de existir, né? Vai virar o outro fundo. Agora, quando eu faço alienação, é que eu vou vender os meus imóveis. E aí, nessa venda dos imóveis, eu tenho a possibilidade de liquidar o fundo. Eu devolvo tudo para os cotistas, o dinheiro lá da venda dos imóveis eu devolvo para os cotistas, e aí eu fecho o fundo, aí o Pátria Logística para de existir. Então aqui ele tá falando, ó, foi aprovada a liquidação do fundo. E aí o fundo vai ser
os imóveis serão compros pelo HGLG pelo valor de 356 milhões, conforme o edital de convocação publicado no dia 2 de dezembro de 2025 e tal, de acordo com o resultado divulgado no termo de apuração divulgado no dia 31 de dezembro. Beleza. Para fins de alienação, o fundo poderá realizar a subscrição e integralização das cotas de emissões do HGLG. Ou seja, esse dinheiro aqui, isso eu expliquei também no outro vídeo, esse dinheirinho aqui que o HGLG vai pagar para o Pátria Logística para comprar os imóveis dele, ele não vai pagar em bufunfa, ele não vai pagar em reais, ele vai pagar em quê? Cotas de emissão do HGLG emitidas a valor patrimonial, ou seja, vai receber cotinhas do HGLG 11. Então o Pátria Logística, e expliquei no outro vídeo, ele será um fundo que tem HGLG 11 dentro do seu portfólio. E aí quando ele for liquidado, ou seja, quando o PATL fechar e devolver o dinheiro para os cotistas, eles têm duas possibilidades. Como eles têm um monte de cotinha de HGLG dentro do seu cofre agora, eles podem devolver para os cotistas cotinhas de HGLG. Ah, cada cotista vai ficar com tantas cotinhas de HGLG. Aí eles devolvem, ou eles podem vender as cotinhas de HGLG e devolver em dinheiro mesmo, tá? O ruim de devolver em dinheiro é que vai ter que pagar imposto de renda, né? Se devolver em cotinhas de HGLG, você não precisa pagar imposto de renda, é mais vantajoso ainda. Daí que ele falou, posteriormente, a liquidação do fundo poderá se dar mediante a entrega aos cotistas as cotas de emissão do HGLG ou caixa integrante do seu patrimônio após pagamento de todas as despesas do fundo. E aí, o que eu fiz aqui pra gente entender se é vantajoso ou não? A primeira coisa que a gente precisa ver foram as propostas feitas, né? Então aqui lá no edital que foi lançado lá 4 semanas atrás, quando eu gravei esse vídeo pra você, a gente viu as relações de troca. Então, entre o LVBI e o HGLG, a relação de troca é diferente entre o PATL e o HGLG. E aí, a pergunta aqui é, o que vale a pena pra mim? Comprar HGLG, comprar PATL ou comprar LVBI? O que tá valendo mais a pena isso matematicamente falando? Você viu aqui que eu nem abri relatório para fazer análise, nem nada. Só tô fazendo conta matemática. É calculador. Você precisa disso aqui, ó. Uma calculadorinha, tá? Pode ser no seu celular aí, ou pode ser conta de cabeça também. Escreve no papel. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar a relação de troca entre o LVBI e depois a gente vai discutir sobre o Pátria Logística, beleza? E no final, vou fazer uma movimentação na minha carteira aqui com o que for mais vantajoso. Que vocês sabem que na minha carteira eu tenho HGLG, né? Tem aqui HGLG no meu preço médio de 155. Então, vamos lá. Ó, LVBI e HGLG. Qual que foi a relação de troca anunciada pelo HGLG? Tá aqui, ó. Relação de cota, vou dar um zoomzão aí pra você, ó. Relação de troca entre as cotas de emissão do LVBI e as cotas do fundo a serem emitidas no âmbito da incorporação será determinada a partir do valor patrimonial por cota de cada um dos fundos, verificado em uma mesma data base, dentro do período de implementação da incorporação. Então a gente vai pegar o valor de hoje, como se a incorporação fosse feita hoje. Eles têm um período de 3 meses para aprovação da CVM, para a CVM falar assim, ah, essa negociação aí tá tudo dentro dos conformes, não tem nada ilegal nisso aí, que a CVM vai aprovar, bem tranquilo, tá? Não tem nada ilegal nisso aqui mesmo não. E aí depende desse período da CVM, ela pode aprovar daqui 10 dias, ela pode aprovar daqui 15, ela pode aprovar só lá no final, 90 dias, né? Então ela tem esse período de 3 meses para aprovação, beleza? Dito isso, a gente vai fazer as nossas continhas aqui. Vamos lá para a planilha, e aí eu falei para você, ó, o HGLG, qual que é o valor patrimonial dele? 165,79. Tá aqui, ó, 165,79. Hoje ele tá custando 156, mas o patrimonial dele 165,79, beleza? E o patrimonial do LVBI é 120,28. Tá lá também, ó. LVBI, você consegue ver isso aqui muito fácil na Word. Tá lá, 120,28. Então, se a relação de troca é patrimonial por patrimonial, a cada cota que eu compro de LVBI, quantas cotas que eu tenho de HGLG? Simples. A relação de troca é só você dividir o preço do LVBI pelo preço do HGLG. Esse valor patrimonial não vai mudar, porque foi feita uma reavaliação patrimonial em dezembro. Ou seja, recentemente, inclusive, no próprio documento, eles soltaram assim, ó, se a última reavaliação patrimonial tiver mais de 3 meses, vai fazer uma nova. Por isso que eles já fizeram agora, né? Porque o período é de 3 meses, então eles inclusive estão esperando que isso seja finalizado até fevereiro, até no máximo metade de março, né? Pelo menos é o que dá a entender. Afinal, eles colocaram que se demorar mais de 3 meses, não tiver uma reavaliação, vai ter que reavaliar de novo. Isso tem custo. Então, como eles já fizeram agora em dezembro, provavelmente eles querem terminar essa transação aí antes de completar os 3 meses. Então, a relação de troca seria essa, ó, 07254961095, que é justamente a cada cota que eu compro. Se eu for lá agora no mercado, no home broker, comprar uma cotinha de LVBI, eu vou estar comprando, na verdade, 0725496 cotas de HGLG. E aí eu vou deixar essa planilha aqui para você, porque você vai conseguir colocar o preço no dia. Supor que você tá vendo esse vídeo amanhã, ou depois, e aí você consegue vir aqui e colocar. Eu deixei bem certinho para você, ó. Preço do LVBI hoje. Vamos
ver, já abriu o mercado aqui. Vamos ver quanto tá o preço do LVBI hoje. Olha só, LVBI hoje já abriu o mercado a 111,09. Então vamos colocar lá, ó, 111,09. 111,09. Isso foi o preço do LVBI hoje. Se eu vou pagar isso no preço do LVBI, quanto que eu compraria o HGLG? Porque eu sei que isso aqui representa 0,72 do HGLG. Então, se eu compro um LVBI hoje e a incorporação fecha amanhã, é como se eu estivesse comprando o HGLG a R$153, entende? E aqui, ó, a gente consegue ver qual que é o preço do HGLG hoje. Inclusive, vamos pegar aqui de agora, ó, R$156,99. Então, vamos colocar lá, subiu 6 centavinhos, né? E aqui a gente consegue ver o ganho esperado. Dá uma olhada aí no ganho esperado. R$3,87. Por quê? Pô, se eu comprar 111 para receber 0,72 do HGLG, é como se eu estivesse comprando HGLG a 153. Só que o preço do HGLG agora tá 156,99. Então é como se eu estivesse comprando com desconto. Quanto reais de desconto? R$3,87 de desconto. Logo eu teria um ganho de 3,48 nessa transação. 3,48% de ganho patrimonial, entende? Eu paguei 153, mas vou receber 156. É basicamente isso. Tô comprando uma nota de R$156 por R$153. Baita negócio, tô ganhando R$3 de graça. E aqui eu peguei e coloquei qual seria o resultado mensal esperado, porque, beleza, Léo, 3,48 é um baita rentabilidade mesmo, só que eu não tenho garantia de que isso vai acontecer agora. Então eu joguei o pior cenário possível para acontecer lá no último dia, 90 dias. Então eu peguei aqui, ó, que a CVM vai concluir essa aprovação em 3 meses. Então qual seria o yield mensal esperado? É só você pegar esse retorno, que seria o retorno da operação inteira, e elevar a 3, né? A 1 dividido por 3, pra você ver qual que seria o retorno mensal. Isso é taxa de equivalência. Se quiser aprender a fazer esse cálculo aí, só você entender essa forma, ou digita no Google aí, taxa de equivalência. Ou você pode usar o Word também aqui, que tem conversor de taxa, tá? Então aqui o mensal esperado seria de 1,15%. Só que 1,15% só em ganho de capital. Ainda assim, quem é cotista do LVBI vai continuar recebendo seu yield, até ser incorporado, lembra? E aqui eu peguei o yield do HGLG, que é 0,7% ao mês, certo? 0,7% ao mês, converti 0,7 ao mês para ver o quanto que renderia em 3 meses, que não é só você multiplicar por 3, lembra que soma de percentuais você faz através de fórmula de Fisher, então você tem que usar os fatores, tá? Ou fazer taxa de equivalência. E aí aqui eu fiz a taxa de equivalência, então daria 2,11% de rentabilidade em yield. Então isso aqui seria o que você receberia de dividendos nesses 3 meses, isso aqui seria o que você ganharia de valorização da cota mesmo em 3 meses. E essa valorização não é se vai acontecer, não, vai acontecer. O que geraria então, depois desses 3 meses passados, considerando o yield mais a valorização de cota, 1,86 de rendimento mensal em um fundo chamado HGLG. É palhaçada? HGLG, não é qualquer fundo, é um fundo de ancoragem logística. É o melhor fundo de logística, vai ser o maior fundo de logística. E justamente por ele ser grandão, igual o BTLG, que eles entregam uma rentabilidade mais baixa, porque tem muita segurança. Lembra do triângulo dos investimentos? O risco é proporcional à rentabilidade. Se o risco desses fundos é menor, a rentabilidade vai ser um pouquinho menor também. Aí você consegue montar uma estratégia para você ganhar mais rentabilidade nestes fundos que são de ancoragem. No final você vai ter o HGLG e ele vai ter te rendido por mês 1,86. Não é bom, não? Eu acho legal. Então, no final aqui seria o yield mensal, né? Aqui seria o yield mensal. E aqui seria a rentabilidade que você teria nos 3 meses. Depois que passar os 3 meses, você vai receber a cota do HGLG. E aí você teria o rendimento do HGLG mesmo, 0,7. Até você ter ali realmente a venda dessa cota, se algum dia você for vender, a valorização da própria cota, enfim. Inclusive, eu acredito que o HGLG está um pouco pressionado nessa cota aí. O HGLG, ele normalmente fica com um PVP muito próximo do BTLG. Ele tá com um PVP aqui de 0,95, provavelmente por causa dessa negociação, né? E aí você vê aqui o BTLG, por exemplo, que tem imóveis muito parecidos com o HGLG. O HGLG tem até um pouquinho mais de poder de barganha do que o BTLG, e o BTLG tá a 0,99. Então eu acredito que depois que acontecer essa negociação, pode ser que o HGLG volte a subir ali, bater os patamares de R$160, que é o normal dele ali, 162 e tal, né? Óbvio que não tem como a gente prever futuro, mas acredito que isso vai acontecer. Léo, não tem risco nenhum? É óbvio que tem risco. Qual que seria o risco disso aqui? Para e pensa. Toma seu café, se inscreve no canal, porque esse tipo de planilha a galera não fez pra você. Eu vou te disponibilizar essa planilha, vou te ensinar a mexer nela ainda, pra você calcular no dia que você for fazer essa operação aí, ou o dia que você quiser estudar um pouco mais. Então, a única coisa que eu peço pra você é que você se inscreva no canal, porque você se inscrever no canal, o YouTube entende que esse canal é relevante, entende que aqui eu não tô
tô falando besteira, que eu tô tentando te ensinar de verdade, do fundo do coração. E aí ele começa a mostrar pra outras pessoas, aí o canal começa a crescer, eu fico feliz, gravo mais vídeos, você fica feliz que você vai aprender conteúdo que deveria ser pago de graça. O que você acha? Podemos fazer essa troca aí? 30% das pessoas que estão assistindo, se você é um desses caboquinhos, você vai ficar me devendo uma caneca de café depois, viu? Se inscreve aí logo, rapaz. Toma seu café aí que o meu já tá frio aqui. Qual que é o risco disso aqui? O risco é o HGLG cair. Imagina que o HGLG caia lá pra... Porque isso aqui já é garantido. Se você comprar hoje o LVBI a 111, você vai ter o HGLG a 153. Então o risco seria o HGLG cair pra 151. Aí imagina que o HGLG caiu pra 151. Aí é melhor você comprar o HGLG ao invés de comprar o LVBI, entende? Que aí o LVBI, já que você vai comprar ele, vai receber nessa proporção aqui 153. Então, se o HGLG tá 151, teoricamente você não poderia comprar ele, que senão olha a sua rentabilidade. Ia ser muito ruim, né? Rentabilidade mensal com o yield, você ainda ia ficar quase no 0 a 0. Aí se o HGLG tivesse 158, ó, 158, ó a rentabilidade. Se o HGLG tivesse 160, ó a rentabilidade, que você ia comprar ele a 153. Então você tem que sempre avaliar, e essas aqui são as únicas duas, vou até pintar aqui, ó. Vou colorir aqui essas duas partes da planilha aqui, que é justamente as únicas duas que você vai mexer, tá? Que são os preços que você vai colocar dos preços atuais. Então, se por exemplo, o HGLG hoje tá 156,99 que a gente viu, né? Se o LVBI tiver mais caro também, talvez não valha a pena. Se tiver 113 o LVBI, ó lá, aí o ganho esperado só 1,23. Aí vai ser menos, né? Ó lá, vai ter 1,07 mensal, ainda vale a pena. Mas mesmo assim, aí fica mais exprimido aqui o prêmio. Aí talvez nem faça tanto sentido assim, você ficar esperando e tal. Vai comprar HGLG mesmo. Se o LVBI tiver 115, olha lá, se você comprou o LVBI, ao invés de comprar o HGLG nesse preço, é como se você estivesse pagando 158. E o HGLG hoje tá 156. Então você tem que avaliar para ver se faz sentido ou não o preço do LVBI e o preço do HGLG no dia que você estiver fazendo essa conta. Como eu tô fazendo hoje, neste momento, que tá 111,09 o LVBI e o HGLG tá 156,99, então hoje vale a pena lá. Hoje tem uma diferença de 3,87. Vale a pena pra caramba. E é simplesmente isso, porque todo o LVBI será incorporado. Então aqui a simulação é muito fácil. A simulação é muito fácil. A dúvida que você vai ficar é, Léo, então hoje, se eu fosse comprar HGLG, faria mais sentido hoje? Agora. Se eu fosse comprar HGLG agora, faria mais sentido eu comprar LVBI? E aí? Responde que não faria ou não faria? Hoje, se eu fosse comprar, eu quero decidir comprar HGLG. Você iria comprar HGLG através do HGLG diretamente ou através do LVBI? Porque se hoje você vai comprar estes preços aqui, faz muito mais sentido você comprar o LVBI, né? É questão matemática, eu não tô nem analisando nada. É só questão matemática. Se você quer HGLG, faz mais sentido você comprar através de LVBI. E aí você já fica aqui com as rentabilidades possíveis que você vai ter e você já fica também com um risco aí, que no dia que você for fazer, você tem que fazer sua conta, né? Essa planilha aqui tá fazendo a conta do momento exato hoje. E a outra dúvida que você vai ter é, Léo, eu tenho HGLG, igual na sua situação aí, ó. Eu tenho HGLG a R$155 de preço médio. Faz sentido eu vender e comprar tudo de LVBI? Vou te dar essas respostas no final do vídeo, mas eu queria de verdade que a gente interagisse. É porque na live, eu tô acostumado a fazer live pros alunos, e aí a gente interage, eu vou ler no chat na hora, né? Aqui eu não tenho esse poder de interação, mas eu gostaria muito que os nossos comentários fosse esse canal de interação. Aí, normalmente eu faço a pergunta, eu fico esperando você digitar. Aí você digita aí nos comentários. Se você tem uma posição HGLG, faz sentido você vender e comprar o LVBI, por exemplo? Faz sentido? Digita aí nos comentários. Então vamos ver agora a situação do PATL, porque do PATL é diferente. Como que funciona aqui do PATL? O PATL, ele não é incorporação, ele é aquisição. Então o HGLG vai lá e vai comprar os imóveis do PATL e vai pagar em cota. É isso, o PATL vai continuar existindo, só que agora ao invés de ter imóveis, ele vai ter cotas do HGLG, beleza? Tá aí tudo certo. Mas ele ainda tem algumas outras coisas dentro do portfólio dele. Abrindo aqui o Word, você vem aqui nesse botãozinho aqui, ó, que é basicamente um informe estruturado padrão da CVM, só que eu peguei ele e montei do jeito que eu gostaria de ver. Então você clica aqui, ó, e você vai ver um informe mensal estruturado de uma maneira muito mais braba, né? De uma maneira muito mais top aqui, com vários indicadores aqui que a plataforma traz já para você. E aqui você consegue ver que, olha só, o PATL, ele não tem só os imóveis. Os imóveis representam 96% do patrimônio dele, óbvio. Mas ele tem também um pouquinho em título público, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em contas a receber, um pouquinho em outros valores a receber. Então ele tem um pouquinho mais de patrimônio do que só os imóveis. Então os imóveis aqui vão virar cotas de HGLG, eles vão ficar lá na negociação, que você tem que assistir o outro vídeo, né? Eles vão ficar com essas cotas durante 6 meses, porque se o HGLG vender um desses imóveis dele e tiver um lucro acima daquilo que ele pagou para ele vai ficar com um pouquinho de lucro também. O HGLG vai pagar para ele um pouquinho do lucro lá que ele ficou, vai dividir o lucro.
E ele tem dívida. Olha só a dívida que ele tem. Praticamente nenhuma. Taxa de administração, o valor a distribuir, que não é uma dívida, né? É o dividendo mesmo que ele distribui. E esses outros valores a pagar, que é muito fácil ele pagar. Só em título público aqui ele tem liquidez, né? Só o que ele vai receber de aluguel aqui, ele já tem liquidez também. Então, essa conta que a gente vai fazer, a gente tá tirando esses valorezinhos e depois a gente coloca, beleza? Então, ó, PATL e HGLG. O HGLG vai adquirir os imóveis do PATL por 356 milhões. Qual que é o número de cotas do PATL? Você consegue ver aqui, bem fácil também, ó. O número de cotas, 4.991.000, certo? Então eu coloquei lá. Quanto então que o HGLG vai pagar por cota nessa compra? R$ 71,32. É só você pegar o número de cotas e dividir por esse valor. O HGLG vai lá e vai, brau, 356 milhões. Como tem esse número de cotas, vai ser R$ 71 por cota, beleza? Qual que é o preço do PATL hoje? R$ 66. Vamos até ver se subiu alguma coisa agora que abriu o mercado. Olha lá, R$ 65,98. Então vamos colocar lá, ó, R$ 65,98. Essa cédula é a que você vai alterar. Vou até pintar ela aqui também, um dia que você quiser mexer aí. Então qual que vai ser o ganho esperado aqui do PATL? Olha lá, o PATL, o ganho esperado vai ser, se o preço hoje é esse e o valor pago por cota vai ser este, o ganho esperado é 5,34. Então você percebe que é bem mais ganho do que o LVBI. O LVBI ganharia 3,87. Aqui ganharia 5,34, que daria um rendimento de 8%. 5 sobre 65, você vai pagar 8%. Um mensal esperado seria de 1,31 só no ganho, durante esses 6 meses. Não peguei esses 8% aqui, que é durante os 6 meses, e trouxe para a taxa equivalência de um mês aqui. Mais o yield do HGLG que você vai receber, porque imagina que o HGLG vai comprar todos os imóveis dele, e agora ele tem cotas do HGLG, então ele vai receber o dividendo do HGLG e vai repassar para você. Então agora a gente tem o yield do HGLG também aqui. E qual que é o yield do HGLG? 0,7. Levei isso aqui para 6 meses, levando para 6 meses, então, ficaria 4,27%. O total esperado, então, no final dos 6 meses. Percebe que aqui a operação é 3 meses, porque aqui a incorporação vai acontecer mais rápido, e aqui a aquisição com tail, que é aquela cauda de segurança, né? Tail significa cauda. Então, aquela cauda de segurança de 6 meses. Então, ficaria um rendimento mensal de 2%. E nos 6 meses ficaria 12,71. Vamos até trazer para 3 meses aqui, ó, que seria para comparar ali com o LVBI. Para poder você fazer taxa de equivalência, é só você dar um igual, aí você abre um parêntese, mais a taxa que você quer transformar, e aí você eleva pelo quantos meses você quer. Eu quero olhar para 3 meses, certo? E o quantos meses eu tenho a taxa. A taxa lá é referente a quantos meses? 6 meses. Então eu vou dividir por 6. Daria para ser 1 dividido por 2, mas só tô fazendo aqui de maneira mais didática. E depois você diminui 1, tá? Aqui só tem que adicionar o parênteses, senão vai dar errado, né? Só adiciona o parênteses aqui primeiro. E aí ficaria, transformando aqui em percentual, 6,17. Então aqui em 3 meses você ganharia 6,17 e aqui em 3 meses você ganharia 5,67. Então, basicamente não vai dar tanta diferença assim. A única diferença é que no LVBI, depois de 3 meses você passa a voltar a ganhar 0,7. No PATL, você vai ganhar 2% durante 6 meses. Então é como se, por exemplo, você pudesse fixar um rendimento de 200% CDI em 3 meses ou 200% CDI em 6 meses. O 200% CDI em 6 meses é melhor, né? Porque você vai passar mais tempo ganhando 200% CDI. Então aqui, se a gente for olhar apenas e única e exclusivamente pela rentabilidade potencial que você pode ter, o PATL faz mais sentido. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. O que você acha? Aqui você também vai comprar HGLG, tá? Você tá comprando HGLG. Se você comprar hoje LVBI ou se você comprar hoje PATL, você tá comprando HGLG. Só que aqui no caso você teria 2 formas de comprar. Um é através do próprio PATL, indiretamente, e outra através do LVBI. O LVBI é incorporação, então você já vai receber direto. Na verdade, você vai ter LVBI na sua carteira e do nada o LVBI vai se transformar em HGLG. No caso do PATL, você vai comprar lá o PATL, ele vai ficar na sua carteira durante 6 meses. Depois de 6 meses, se não tiver tido nenhuma outra venda, o PATL vai pegar as cotas de HGLG que tem dentro dele, vai distribuir para você também. Então o PATL vai sumir e você vai receber HGLG também na sua carteira. Só que pode ser que no caso do PATL você receba mais um pouquinho ainda, que é desses outros dinheiros aqui, que eu falei pra você que tá guardado, né? No caixa lá do PATL. Então se a gente soma isso aqui, ó, eu vou pegar bem didaticamente aqui, não vou até excluir isso da conta, porque isso aí tem que ser um bônus mesmo, né? Você não vai colocar isso ali na conta. Mas, ó, vamos pegar o título público aqui, mais o quanto que ele tem em fundo de investimento imobiliário ali, que ele tem na carteira, mais essas contas para receber aqui, mais esses outros valores a receber, vai dar 19 milhões, certo? 19 milhões. Passivos, eu vou tirar aqui 4 milhões, tá? Então, eu vou tirar esses 4 milhões aqui, o pagamento de dividendos deste mês, mais as outras dívidas que ele tem aqui. Então, menos 4 milhões, daria 14 milhões. Depois, os outros valores a pagar, ele não vai ter mais, porque ele vai quitar essa dívida. E aí, o rendimento a distribuir vai ser o mesmo do HGLG e a taxa de administração vai ser a mesma, tá? Já vamos deixar aqui com 14 milhões o que sobrou. E aí, quantas cotas que o cara tem? Quantas cotas que o PATL
Patielli tem? Vamos ver lá, ó, 4,9 milhões. Então, pegando esses 14 milhões e dividindo pelas 4 milhões de cotas, ainda vai dar R$ 3,17 por cota, que pode ser que seja distribuído para você em dinheiro. Conta R$ 2. Mesmo assim, pô, dá um dinheirão, né? Mesmo assim, dá um dinheirão. Então, parece fazer sentido, já que foi aprovado. O risco, né? Qual que era o risco nosso lá 4 meses atrás de comprar o Patielli? O risco era literalmente a aquisição não ser aprovada. E aí a votação aconteceu, a aquisição não foi aprovada, e aí você vai ficar lá com o Patielli, provavelmente vai ter queda do Patielli, porque um pouco da subida dele foi justamente por essa expectativa, e aí depois da aprovação você viu que não subiu mais, né? Parece que o mercado não olhou, agora você tem a certeza de que isso aqui vai acontecer. Então você tem 3 caminhos. É óbvio que aqui você tem um pouquinho mais de risco. Qual que é o risco daqui? Como o valor aqui tá travado ao patrimonial do HGLG, e a gente pode até pegar aqui, ó, e dividir este valor pelo a cota patrimonial do HGLG, que tá de R$ 165, então a gente pega o C1 e divide por essa cota aqui, ó, que é a patrimonial do HGLG, que a gente consegue ver quantas cotas o HGLG vai pagar, vai entregar pro Patielli. Então, teoricamente, vai ter esse número de cotas de HGLG dentro do Patielli. Se a gente tem 4 milhões de cotas do Patielli, qual que seria a taxa de proporção, né? Essa mesma relação de troca aqui, teoricamente. E não é a mesma coisa, tá? Mas só tô fazendo aqui de maneira didática. Isso aqui, dividido por isso aqui, daria lá uma taxa de proporção de 0,43. A cada cotinha que você compra do Patielli, você compraria, na verdade, 0,43 de HGLG. E aí, quanto que ficaria essa relação de troca? Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Relação de troca. Vou colocar aqui também para poder ficar mais completinho. Então, a relação de troca seria 0,43, que é a mesma coisa da gente comprar o HGLG a quanto? É só eu pegar lá a mesma conta que a gente fez na planilha anterior, de R$ 65 dividido por 0,43, como se eu estivesse comprando o HGLG a 153,38. Você percebeu aqui alguma semelhança? Ou você acha que o mercado é bobo? Olha lá, comprar aqui é a mesma coisa de eu comprar o HGLG a 153. Comprar aqui é a mesma coisa de eu comprar o HGLG a 153. Aqui a gente tem um pouquinho mais de rentabilidade, porque o fundo, ele tem lá seus R$ 3 e pouco, né, que a gente fez na nossa conta. Então é como se eu tivesse, depois eu vou receber isso aqui, mais aqueles R$ 3 que a gente calculou. Eu não me lembro de cor aqui agora, quando foi 3 e uns quebradinhos, mas vou tirar o 3. É como se eu estivesse comprando um HGLG a 150, por isso que a rentabilidade é maior, tá? Por isso que a rentabilidade é maior. Mas aí você pode tomar suas decisões. Como as incorporações, elas foram aprovadas nas assembleias, e agora só falta a CVM aprovar, e a CVM provavelmente não vai negar isso, né? Porque a CVM você tem que entender que ela é o PROCON dos investidores. Se os próprios investidores já aprovaram, então a CVM vai aprovar, né? E aí você pode tomar a decisão se você quer comprar através do Patielli ou do LVBI. Por que que o LVBI vai ter um pouquinho menos de rentabilidade? Que se a gente traz para os 3 meses, é quase a mesma rentabilidade, tá vendo? Só que o Patielli é uma jogada mais inteligente, apesar de correr mais risco, né? Mas ele é uma jogada mais inteligente porque ele ainda tem um pouquinho de caixa para poder distribuir depois, e ele ainda pode, com a proteção do tail, receber lucro de alguma venda que o HGLG faça dos imóveis dele. Se o HGLG comprou os imóveis lá do LVBI e aí vendeu os imóveis do LVBI com lucro, como o LVBI já foi incorporado, já fica o lucro pro cotista também. No caso do Patielli, como não foi uma incorporação, teoricamente, se ele pega os imóveis e vendesse, o lucro era pro cotista do HGLG. Então eles colocaram esse tail justamente para proteger o Patielli durante esses 6 meses, né? Porque ele tá comprando realmente aqui abaixo do valor patrimonial. Olha o valor patrimonial desses imóveis do Patielli aqui, ó, 468 milhões, né? Tá comprando praticamente a 100 milhões abaixo do valor patrimonial, né? Por isso pensei que os cotistas não iam aprovar, mas aprovaram porque realmente a situação do Patielli para poder valorizar esses imóveis não era das melhores, né? E aí agora, pra gente decidir se a gente fazer essa movimentação ou não, eu me lembro do Charlie Munger. O Charlie Munger foi um cara estudioso, que ele foi matemático primeiro, aí depois ele se formou em advocacia, aí depois ele conheceu o Warren Buffett e aí começou a trabalhar junto com o Warren Buffett, mas antes de trabalhar com o Warren Buffett, ele já mexia com o mercado financeiro. E aí eu me lembro que uma das movimentações que ele fez, que multiplicou muito o capital dele, foi, e aí realmente ele tinha certeza do que ele estava fazendo, né? Charlie Munger é um cara que foi conhecido por nós através da grande frase do Warren Buffett, que já tinha resultados espetaculares no mercado financeiro, falando que o Charlie Munger foi a mente mais genial que ele conheceu na vida dele. Então o Charlie Munger provavelmente era muito inteligente mesmo. E uma das movimentações que o Charlie Munger fez foi justamente numa dessas aquisições que eram feitas no mercado, ele fez seus cálculos e chegou à conclusão de que ele ia ganhar 15% nessa incorporação. Aí ele vendeu tudo que ele tinha dentro da carteira dele e comprou só dessa incorporação. Óbvio que não dá pra gente fazer isso aqui. Por que que não dá pra fazer isso aqui? Lá era uma grande empresa, tinha liquidez pra caramba. Aqui a gente não tem liquidez, é fundo imobiliário, não tem liquidez. Então o primeiro ponto é isso, tá? Não é pra você sair vendendo sua carteira inteira e fazer isso não. Agora, na posição de HGLG, será que faz sentido? É isso que eu quero fazer vocês pensar, porque em nenhum momento aqui eu tô pra te dar dica. Eu quero te apresentar dados, porque se fosse pra te dar dica, eu vim aqui e falava, ó, tô vendendo meu
meu HGLG, eu vou comprar tal coisa, ou então não, vou ficar com HGLG, ou então não, vou comprar. Poderia fazer só te contando, igual os outros povos aí faz, né? Não, aqui eu tô te mostrando conta, por quê, né, qual que é a explicação, o que você tem que fazer, pra na próxima vez, se eu não gravar vídeo, você conseguir fazer, entende? É por isso que eu peço que você se inscreva, porque aí você vai aprender de verdade. Se quiser sentar a bunda e estudar, né? Porque não vai ser um videozinho de 10, 20 minutos, não, vai ser vídeo de 30, de 40 minutos. Então, entrando aqui na minha corretora, eu vou abrir aqui o Home Broker e vou dar uma olhada aqui no book de ofertas, para ver se a gente tem essa liquidez toda aí no PATL. Porque se eu for comprar, vou comprar o PATL, já que está garantido essa rentabilidade, né? Então, vou entrar aqui na parte de negociar, vamos compra aqui, PATL 11, e aqui a gente consegue ver o book de ofertas. É óbvio que aqui tem muita oferta escondida, mas você consegue perceber que a galera só tá querendo vender, as maiores ofertas aqui é 66, 65,97 e tal, né? Então você consegue perceber aí, a gente colocou aqui a 65,98, né? Então, a maior oferta de venda ali tá 66. E olha, são 300 cotinhas. A gente, para comprar 100 mil reais, que é o que a gente tem aqui em HGLG, temos 103 mil reais. Quantas cotas a gente deveria comprar? Vamos dar uma olhada? Lá, 103 mil reais dividido por 66. A gente teria que comprar 1.560 cotas. Vamos ver se tem 1.560 cotas à venda aqui? Não tem, a não ser que esteja escondido, né? A não ser que esteja escondido. Mas o que a gente pode fazer também é colocar no limitado. E a gente vai lá, ó, quero comprar 1.560 cotas. E aí eu coloco aqui o preço que eu quero comprar, né? Eu vou colocar até 66 reais ali, que foi o que a gente fez a conta. E aí eu coloco quantidade aparente aqui, coloco só 10. A quantidade aparente sempre tem que ser 10 vezes o lote que você tá comprando. Como o lote dos fundos imobiliários é 1, né? Você consegue comprar fracionado e tal. Não tem esse negócio do fracionado, né? O próprio fundo imobiliário já é 1. Então a quantidade aparente mínima que eu posso comprar, ou quando eu for vender também mostrar, é 10. Então clica aqui em comprar, aí vai mostrar lá ó, o preço que eu coloquei, né? Vou deixar aqui limitado. Vamos ver quantas cotas foram compras. Você viu aqui que o preço já subiu instantaneamente para 66,07. Perceba o quanto que eu, pequenininho do jeito que sou, 100 mil reais só que eu tô comprando, quanto que eu agredi o preço para cima, né? Mas já consegui comprar aqui 1.000 cotas, ó. Consegui comprar aqui 1.000 cotas. Mesma coisa agora, eu vou colocar lá para poder vender o HGLG. O HGLG já tem muito mais liquidez. Neste momento, o PATL tá com bastante liquidez porque tá tendo essas movimentações aí, né? Então, neste momento, o PATL tá com liquidez, mas não foi assim sempre. Antigamente, a liquidez dele era bem menor. E no caso do HGLG, 13 milhões de liquidez, então aqui normalmente vai ser mais fácil, né? Ó, vamos clicar aqui para vender, vamos ver quantas cotinhas que eu tenho. Perceba que eu não quero sair do HGLG, eu não quero sair do HGLG. Eu vou continuar tendo HGLG na carteira. Daqui 6 meses o HGLG volta para minha carteira. Só que vai voltar com esse ganho a mais, né? Então, acredito ser uma movimentação realmente funcional. E aí, a pergunta que você pode ficar é, Léo, mas e o ganho de capital? Porque aqui você teve um pouquinho de ganho de capital, né? O preço médio foi 55, vai vender por 57. Nos fundos imobiliários, ganho de capital não tem isenção. Você tem que pagar 20% de imposto de renda. Então, você tem que fazer essa conta. Você tem que fazer essa conta, ver se vale a pena para você. Por que que para mim vale? Principalmente você, se comprou lá com a HGLG a descontada a 148. Eu não consegui baixar meu preço médio tanto assim, né? Porque eu já tava desbalanceado nos fundos imobiliários. Mas muita gente que acompanhou o canal aí, viu eu fazendo vídeo falando do HGLG a 148. Então, você que tá lá 148, 149, 150 de preço médio, você vai pagar um baita imposto caso você tenha posições grandes assim também, né? Você tem que fazer suas contas para ver se faz sentido ou não. No meu caso, já ensinei para vocês aqui no canal também, eu tenho prejuízo a compensar. Sempre quando tem algum prejuízozinho assim, ó, eu vou lá, vendo e recompro a posição, porque aí eu fico com prejuízo a compensar. Porque quando eu quero fazer essas movimentações, eu não pago imposto. Então eu tenho, se eu não me engano, 6, 7 mil de prejuízo a compensar. Aqui eu vou ter só 850 reais de lucro, então eu não vou precisar pagar imposto nenhum, não precisa emitir DARF nem nada. É só eu continuar declarando certinho os meus impostinhos ali. Eu já ensinei para vocês aqui sobre compensação de prejuízo. Eu não sei qual vídeo foi, tá? Mas provavelmente foi em algum rumo ao 100k, é só você procurar aí. Então vamos fazer a venda aqui, eu tenho 659 cotas, vamos lá, ó. Deixa eu até confirmar aqui pela própria corretora se eu tenho 659 mesmo, tá? HGLG 658 mesmo, tá? Então vamos vender lá, ó, 658, HGLG 11, aí eu quero vender, né? E vou colocar lá, ó, 658 cotas. Aqui você consegue ver que tem gente vendendo a 157, tem gente comprando 156 e 96, 93 agora, né? Eu vou colocar aqui 650 e 98, que vai ser a venda aqui, vou colocar a quantidade aparente, 10 cotinhas também, né? Pra aparecer 10 cotinhas. Vou clicar aqui em vender, vamos ver se vai sair, né? Nossa, percebeu que aqui não saiu. A galera tá querendo comprar, ó, a 156,91, por isso que não sai, tá vendo? Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo pra minha oferta de venda ser a melhor, que a melhor oferta de venda tá
156,97. Então vou dar uma editada aqui no preço, ó, pra 96. Isso aqui é porque eu tô fazendo limitado, tá, galera? Mas se eu quisesse fazer a mercado, venderia ao melhor preço de oferta do mercado. Aí na 96 você vê que tem uns ordinhazinhas escondidas, você consegue ver aqui que já vendi ali 186 agora, ó. E aí eu vou deixar isso aí, vamos ver o que vai dar. No caso do Patielli, você viu ali que travou aqui, não vendeu mais, né? Vamos ver quanto tá o preço dele agora, ó, 66,10. Você vê que basta uma movimentação grande pra subir, né? E aí a galera fica emocionada mesmo. Aí tem gente querendo comprar 66,03 centavos, por isso que a minha não sai. Vou colocar lá, ó, 66,04 centavos, pra ver se eu consigo comprar o resto. E vou deixar aqui no limitado, tá? Vamos deixar oscilando aí. Vamos jogar aqui esses preços médios pra ver se faz sentido. Olha lá. Ó, eu tô comprando 65,98. Então vou jogar lá, 65. Na verdade era basicamente o que tava, né? O preço médio vai sair 65,98. Vou deixar no limitado aqui. Na hora que for executado aqui todas as ordens, eu deixo o print pra você. Se não for executado hoje, vai sair outro vídeo depois e eu mostro pra você o resultado dessa operação também. Se você me acompanhar aí, você vai ver ponto a ponto aí. Eu sempre vou notificando sempre o que acontece dentro da minha carteira. Tem o rumo ao 100k, que é o movimento toda a carteira todo mês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, sinto muito informar, você tá perdendo no mínimo aí uns 5 mil reais por mês, viu? Só de conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui, que eu compro os cursos e não tem dentro dos cursos. Eu trago pra você aqui gratuito. Fica com Deus, papai do céu abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe nos comentários o que você vai fazer na sua carteira.